Olá, tudo bem? Meu nome é Manuel, não se assuste. Realmente estou em Cuiabá e está frio. Pode parecer brincadeira, mas é verdade. Cuiabá está frio nesses dias aqui. A ponto de a gente ter que usar uma blusa para enfrentar o frio. Eu gostaria de, nesse momento, estar falando com você um pouco de um texto da Bíblia. Esse texto encontra-se no Evangelho de João. Embora os estudiosos eles considerem que originalmente esse texto ele era dos sinóticos. Provavelmente algum escriba bastante zeloso, talvez da moral e com um conceito bastante rígido, ele talvez se ruborizasse ao ver esse texto na escritura e talvez copiou o texto à parte. Isso é uma discussão dos manuscritos, mas uma coisa é certa, embora esse texto ele não seja originalmente do Evangelho de João, nós sabemos que ele é um texto inspirado da Palavra de Deus e ele pertencia à Escritura Sagrada e, de fato, ele é um texto da Escritura Sagrada. Nesse texto, para que você entenda um pouco mais, ele é narrado um episódio do encontro de Jesus com uma mulher adúltera, quando aquele grupo de pessoas trouxe essa mulher para o Senhor Jesus para ver se ele haveria de condená-la ou não. Você já deve estar se lembrando dessa história, essa história famosa. Permita-me ler na Escritura Sagrada um pouco desse episódio. A mulher adúltera. Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivessem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como se insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos, até os mais jovens. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, aonde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Meus irmãos e amigos, todos vocês que estão me acompanhando, essa história, ela traz um princípio da Escritura extraordinário. A graça salvadora de Deus, o favor imerecido de Deus, a realidade de que, embora todos nós sejamos pecadores, a realidade de que Deus, Ele é o Deus de amor, graça e misericórdia, que Ele estende a sua mão, Ele estende o seu favor, Ele estende o seu cuidado àqueles que verdadeiramente se colocam diante dele e que são alcançados por esse amor. Essa história também ela vai trazer um princípio que eu entendo que é um princípio de toda a Bíblia. Um princípio aqui claramente registrado nessa história. Há uma distinção entre a verdadeira santidade e a santidade de aparência, a santidade falsa. A santidade de Jesus, ela é diferente da santidade dos escribas e fariseus hipócritas. Esse texto ele vai trazer princípios que vão mostrar para nós o teor dessa diferença e por que o Senhor Jesus, ele, embora seja o mais santo de todos, o próprio Deus encarnado entre nós, ele atraiu os pecadores a si. E por que os fariseus e escribas, eles oprimiam e subjugavam religiosamente as pessoas, não entrando no reino dos céus e impedindo que aqueles que desejavam entrar, entrassem. A santidade de Jesus, em primeiro lugar, ela atrai os pecadores, gerando um ambiente de graça. A dos fariseus os afasta.
Os fariseus não falavam nada, poderiam não falar nada, mas se você estivesse no ambiente em que eles estavam, ou se você estivesse hoje num lugar em que estão os modernos fariseus, para citar um hino, mesmo em silêncio, apenas estando no ambiente, é como se naquele ambiente fosse dito o seguinte para você: aqui não é o seu lugar, você não é bem-vindo, você é pecador, você não pode estar no lugar santo. É interessante e até chocante quando você está com os fariseus, quando você está com essa santidade de aparência. Num ambiente assim, você se sente menor, você se sente afastado, você se sente excluído. A santidade de Jesus, ela gera um ambiente de graça. A santidade de Jesus, ela gera um ambiente onde as pessoas se sentem acolhidas, amadas, aceitas, e foi assim que aconteceu com aquela mulher. Mesmo naquele contexto tão extremo, Jesus gerou um ambiente onde ela viu que ela não era acusada, onde ela poderia ser acolhida, onde ela poderia ser restaurada. Em segundo lugar, a santidade dos fariseus, ela está ligada à mera letra da lei. A santidade de Jesus, ela está ligada à essência da lei e ao propósito de Deus de salvar o perdido. Isso é uma diferença fundamental, porque a santidade do Senhor Jesus, ela está ligada ao propósito de Deus, e o propósito de Deus, ao estabelecer a lei, é salvar o perdido. Eles, em Mateus 23, os escribas e fariseus davam o dízimo do endro, do cominho e da hortelã, mas eles tinham negligenciado o mais importante da lei: a misericórdia, a justiça e o juízo. É incrível, mas as pessoas, preservando a letra da lei, podem esquecer o propósito da lei e podem esquecer o legislador. Isso é muito interessante e o Senhor Jesus nos alerta sobre isso. A lei existia sim. Um dos propósitos dela é mostrar o nosso pecado. Outro propósito dela é nos mostrar o padrão elevado de Deus. E outro propósito da lei é nos mostrar que somente através de Cristo nós temos acesso a Deus, porque somente Ele cumpriu a lei. Portanto, a lei, ela tem um propósito redentivo também, de nos mostrar a nossa impossibilidade, para que possamos nos entregar verdadeiramente ao único que é digno de receber o louvor, a adoração, e o único que cumpriu a lei no nosso lugar, o Senhor Jesus Cristo. A santidade de Jesus, em terceiro lugar, ela faz os pecadores serem menos pecadores. Perceba que Jesus, ele diz assim: aonde estão os que te acusam? Isso é incrível, esse princípio é extraordinário. É como se a prostituta, ela se sentisse menos prostituta na presença de Jesus. O ladrão se sentisse menos ladrão. A adúltera, menos adúltera. O criminoso se sente desafiado a ser menos criminoso, a deixar de ser criminoso, porque ele está diante de alguém que o atrai. Ele está diante de alguém que o chama a ser diferente. Ele está diante de alguém que é verdadeiramente santo. A santidade dele gera mudança, a santidade dele atrai, a santidade dele nos levanta, a santidade dele nos faz deixar de ser pecadores. A santidade dos fariseus faz os pecadores serem ainda mais pecadores. Diz que aquele não é o lugar deles, os afasta, os diz que eles estão perdidos, que eles têm que se entregar aos seus pecados, que eles são gente impura, gente que não tem perspectiva. Mas Jesus não é assim. Jesus atrai os pecadores a si mesmo. Em quarto lugar, a santidade de Jesus diz que pecadores não deveriam condenar o pecado dos outros. A santidade dos fariseus faz parte da condenação dos outros e da omissão dos próprios pecados. Perceba a diferença. A santidade de Jesus diz que pecadores não deveriam condenar o pecado dos outros. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Ou seja, você não está em condições de julgar o outro, porque você também é pecador. Você não cometeu talvez este pecado, mas você comete pecados. E todos que cometem pecados, eles também são alvo da ira de Deus. Se Deus fosse aplicar a plena justiça, nenhum de nós sobreviveria. Assim, nós teríamos que ser menos rigorosos no julgamento dos outros. Assim, nós deveríamos apostar todas as nossas fichas na graça, na obra redentora, na salvação em Cristo Jesus apenas. Assim, nós deveríamos confiar exclusivamente nele para a salvação. Os fariseus não fizeram isso. Eles condenavam os outros. Eles não viam que eles mesmos estavam condenados.
O Senhor Jesus no Pai Nosso vai nos dizer: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Isso significa que nós temos a responsabilidade e o dever de perdoar aqueles que verdadeiramente arrependidos nos procuram. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Isso significa que o perdoado tem que perdoar. É um princípio que o Senhor Jesus estabeleceu. A santidade de Jesus é uma santidade de aproximação. A dos fariseus é uma santidade de separação. A santidade dos fariseus diz: se o puro tocar no impuro, o puro será contaminado. A santidade de Jesus demonstra: se o puro tocar no impuro, o impuro será purificado.